Vocês viram o P de projetos na aula 3. E eu já falei no início sobre os 4 P's, né? Projetos é um P que é transversal a tudo que vocês fazem já na vida de vocês. E é muito interessante que a gente leve essa lógica de projetos já para os estudantes, já para todo o contexto da educação, né? Lembrando, reforço para vocês sempre, da transversalidade da aprendizagem criativa. Né? Lembram? Não é para você separar daqui para frente o momento seus educandos, né, para trabalhar, por exemplo, agora vamos para a aprendizagem criativa. Não. É para que essa abordagem permeie, tá, todas as atividades que vocês desenvolverem, ou seja, para que a educação, para que o ensino esteja permeado pela aprendizagem criativa, para potencializar, né, para trazer esses aspectos que a gente está trazendo aqui para todo tipo de disciplina, conteúdo. E projeto, então, a ideia do P de projetos é que vocês tenham diversas atividades, diversas abordagens por meio de projetos para passar português, para passar matemática, para passar qualquer conteúdo. Tá? Assim como os outros P's, o P de projetos ele é transversal, ou seja, eu não vou só, em determinado momento, iniciar uma atividadezinha, por exemplo, para construir um robô de sucata. Pronto, projeto iniciado, projeto finalizado, construímos um robô de sucata. Não, a ideia é que vocês tenham projetos por meio da aprendizagem criativa para que outros conteúdos possam ser passados. Beleza, pessoal? Outra coisa que eu queria só destacar aí dessa unidade dessa aula, né, de emprego de projetos, é que vocês viram ali, teve até uma indicação no conteúdo, para quem quiser se aprofundar um pouco mais, na questão, vocês devem conhecer, obviamente, já também, de projeto de vida, né, os estudantes, enfim. E eu estou falando isso porque é legal pensar que vocês viram nessa aula passada sobre empreendedorismo. E por que eu falo isso? Porque, como eu já disse para vocês, eu trabalho com educação empreendedora, né? E aqui, a gente no Sebrae, né, a gente não coloca só a educação empreendedora como um impulso, um estímulo para abrir negócio, viés empresarial. Não. É para o desenvolvimento de competências empreendedoras e muito centrado também no projeto de vida. Ou seja, você ser empreendedor é você identificar oportunidades, é você tomar iniciativa, ser criativo e fazer acontecer. Basicamente, é fazer acontecer, ser realizador. Então, quando a gente fala de projetos, esse P de projetos, não é só também, se a gente tiver uma visão mais ampla, né? Vocês vão passar para os estudantes, educandos, não é só a questão do projeto ali que vai ser aplicado, ou do projeto que vocês vão utilizar como abordagem para levar outros conteúdos, mas também uma lógica de projetos muito ampla, ou seja, eles vão aprender a aplicar a lógica de projetos e vão se acostumar a isso, isso vai ser muito útil para eles, né? Toda hora vão estar trabalhando com projetos, seja lá o que eles fizerem, certo? Mas, mais do que isso, que eles tenham essa noção, né, de que a própria vida deles pode ser um projeto. Em que sentido? No sentido que eles sejam protagonistas da própria vida. É claro que a gente sabe que tem muitas dificuldades, né? Nem todos começam na mesma página. Então, seria também uma ingenuidade, uma utopia a gente querer dizer que cada um é protagonista absoluto e tudo que você quiser você vai se realizar. Não, mas assim, na medida do possível, tendo essa iniciativa, esse espírito de realização, certo? É possível, sim, que eles sejam cada vez mais protagonistas da própria vida, ou seja, façam um projeto da própria vida, tenham um planejamento, saibam onde querem chegar, batalhem pelo que querem, pelo que eles planejaram, né? Então, olha que bacana. Além de vocês trabalharem com projetos, além de vocês passarem essa lógica de projetos para eles, né? Que eles também tenham essa compreensão de que a própria vida deles pode ser um projeto, tá? Beleza, pessoal. Hoje a gente vai para outro P. Bom dia, a Cristiane está chegando aí. Já para um outro P, que é um dos P's preferidos meus aqui, acho que é muito bacana mesmo, que é o P de paixão, tá? É o P de paixão. É fazer aquilo que a gente se envolve, que a gente gosta, que parece que o tempo não passa, certo? Vocês acompanham aí esses
podcasts aí que estão ficando famosos. Não sei se o pessoal aqui, talvez a maioria, uma geração acima aí bem dessa que está muito empolgada com podcast, na internet e tudo mais, mas acho que todo mundo já ouviu falar, né? Está muito famoso aí. Eu confesso que às vezes eu vou dar uma olhada para experimento social aí, né? Ver como é que estão as coisas e o que o pessoal está vendo na internet, os jovens, né? Os nossos alunos, educandos, e estão assistindo muito podcast em vídeo também, né? Lá no YouTube e tudo mais. E tem um que ficou famoso, aí deu até polêmica também, confusão, porque, infelizmente, a gente tem realmente essa substituição, né? Hoje não é mais o programa do Jô, né? Na televisão lá e tal. Hoje é alguém entrevistando na internet e muitas vezes enfim, o pessoal que está entrevistando não tem necessariamente uma bagagem, algum assunto, não, é só na louca mesmo lá. E aí teve até umas polêmicas e tudo mais, nesse podcast chama Flow. Quem já ouviu falar aí? Já ouviram, né? Flow Podcast e tudo mais. E por que tem esse nome, né? O pessoal que criou esse podcast quis passar o seguinte, foi inclusive pioneiro aí nesse fenômeno atual de podcast do Brasil, né? Passa essa ideia de que a conversa ia ser longa, mas ia ser tão agradável, tão interessante, que o pessoal ia ficar ali conversando e a gente que está assistindo não ia nem perceber que o tempo passou, né? Por que Flow? Porque eles puxaram o nome aí da teoria do Flow. Alguém já ouviu falar? Com certeza, né? O que é a teoria do Flow? A questão do fluxo, né? Vamos lá. Às vezes você está fazendo um negócio legal, que te interessa, que você fica imerso, mergulhado naquilo, né? Vamos ver aqui, ó, se esse meu experimento funciona. Viram aí? Flow, F-L-O. Tá. O que é Flow? Quando a gente está fazendo uma coisa que a gente gosta, que a gente realmente está curtindo, vocês com certeza já devem passaram por isso. Já devem ter passado por isso. Chegar uma hora e falar, puxa vida, já passaram 2 horas e eu nem vi o tempo passar. Estava tão envolvido, estava curtindo tanto, estava tão concentrado nisso aqui, que o tempo voou. Por quê? Você entrou num fluxo de concentração, prazer ao mesmo tempo, porque aquilo é uma coisa que te agrada fazer, e isso fez com que você meio que se alienasse do mundo, né? No bom sentido. Ficou ali realmente naquele... já viram às vezes que a gente está meio distraído, né? Aí o pessoal brinca, ó, volta para cá, volta para o planeta Terra, né? Nesse caso, você realmente sai, mas sai para uma coisa específica e fica lá mergulhado, né? O que isso tem a ver com paixão? Quando a gente se apaixona por uma coisa, quando a gente tem esse interesse, é mais fácil a gente entrar nesse flow, nesse fluxo. E por que isso é importante? Porque se é um estudante, por exemplo, educando, ele vai prestar atenção, né? O tal déficit de atenção que é patológico, às vezes é pontual, às vezes é crônico, mas esse déficit ele vai ser amenizado de atenção. Por quê? Porque você vai estimular uma concentração, um envolvimento, um prazer de quem está vendo você falar. Mas como é que você faz isso? Se você não estiver em flow, se você não estiver curtindo, será que você vai conseguir fazer o seu educando entrar em flow? Não, né? Por isso eu recordo para vocês uma outra coisa que eu falei lá no início. Na aprendizagem criativa é muito importante, por isso que a gente está tendo esses momentos aqui, essas conversas que daqui a pouco a gente já vai fazer de novo aqui com grupos, essa questão de vocês irem para a mão na massa, fazendo as atividades. Absorvam isso não só para, tá bom, eu vou ter que fazer isso, depois eu vou lá e tento repetir. Se vocês não pegarem essa essência, não se apaixonarem pela aprendizagem criativa, e não é difícil se apaixonar pela aprendizagem criativa, tá? Vocês, quando forem aplicar isso, essa abordagem com os alunos, não vão conseguir também fazer com que eles se apaixonem para que eles entrem no flow, né? Porque vocês não estão. Então, o primeiro passo é vocês vincularem, de alguma forma, isso que a gente está vendo aqui, alguma paixão de vocês, para vocês se encherem disso, tá? Para extravasar depois para os estudantes, beleza? E depois que vocês estiverem em contextos específicos, com alunos específicos, numa turma específica, obviamente, vocês vão identificar
interesses específicos deles, as paixões deles. Às vezes, é uma coisa mais genérica da turma. Você puxa para que eles entrem no flow, no fluxo. Às vezes, é uma coisa mais pontual. Ou seja, tem um aluno ali que está com certa dificuldade, ou tem um grupo de alunos que vem de uma realidade, ou que tem uma dificuldade, ou que tem um interesse particular. Por que não também puxar um pouco para a paixão deles e adaptar a sua abordagem para isso? Então, percebam, primeira paixão de vocês, transbordando, identificando a paixão dos alunos e usando a aprendizagem criativa com esse P que é fundamental, que é central para ela, que é o P de paixão. Outra coisa que é importante falar nessa questão de P de paixão, que ajuda bastante também, é a questão dos... Deixa eu ver se vem aqui. Jogos. Games. Já ouviram falar em gamificação? Ouviram? O que é gamificação? É você trazer uma lógica de jogo, certo? De game em inglês, né? Para uma atividade que você, resumidamente falando, né? Que você vai desempenhar. Por que isso é bacana? Porque isso ajuda a entrar no flow. Porque isso ajuda, nessa pegada mais divertida, mais interessante, a que o pessoal mergulhe na atividade de forma prazerosa, de forma que eles se sintam atraídos, né? E aí vocês conseguem envolver eles. Eu já falei para vocês também, né? Vou repetir aqui. Eu trabalho com jogos sérios. O que são jogos sérios? São jogos, ou seja, trazer essa lógica de jogos, mas para adultos, em contextos corporativos também. Por quê? Porque, afinal, como bem diz o autor do nosso livro base, ali, o Mitchell Resnick, a proposta é que a gente leve o jardim de infância para a vida toda. E eu faço isso. Eu não paro não só no ensino formal, ali na parte que vocês também estão, mas trazendo também para o mundo corporativo, para os adultos, jogos sérios. Então, tem, por exemplo, o Lego Serious Play, ou seja, o jogo sério de Lego, em que a gente, através do Lego, ou seja, uma brincadeira, né, a gente, diversos objetivos, por exemplo, a gente puxa ideias, insights dos participantes que talvez não viessem de outra forma. Lembrem como? Pensando com as mãos, que é muito o que vocês vão fazer também. Tá? Então, pessoal, pensar na teoria do flow, tá? Que é essa questão de entrar no fluxo. Pensar em trazer essa lógica de jogos, essa lógica do lúdico, de divertimento, de atração pelo aspecto de brincadeira, a gente já vai, isso também já, vocês notam que já começa a ligar com o P de pensar brincando, né? O P de play, certo? Em inglês. Porque, de fato, todos os P's estão ligados, né? Mas, então, da mesma forma que no P aqui de paixão, também no P de pensar brincando, a lógica dos games, dos jogos, tá? Pessoal, já indo agora para a gente conversar, porque o que eu mais quero é que vocês discutam e depois a gente traga aqui para o grupo as discussões que vocês tiveram, porque isso é muito enriquecedor, foi muito legal a última experiência, porque vocês viram, né? Quando vocês vão trazendo os pontos que vocês levantaram em grupo, eu puxo, aproveito alguns deles, muitos deles, na verdade, para colocar pontos importantes para vocês. Fica mais fácil vocês absorverem o que eu estou falando. E assim a gente consegue associar essa discussão de vocês com a minha exposição de conteúdo aqui. Olha que bacana. Na verdade, o que a gente está fazendo aqui, quando eu faço isso também, né, tem a ver com a espiral da aprendizagem criativa, ou seja, dentro da espiral, né, em que o compartilhamento, que é um dos processos, faz com que a gente reflita de novo, né, isso me ajuda também a voltar à espiral com vocês. Pessoal, vocês vão ver, de novo, lembro aqui, no final vamos falar de atividades, tá? A gente precisa falar disso. Mas quem já tiver ok aí, vai ver nessa semana que uma das atividades da aula 4 tá? Tem por título Museu de Mim. Museu de Mim. E é muito bacana. Eu trouxe até um livrinho aqui, ó, que por coincidência tem o mesmo título em inglês, né? Museum of Me. E toda uma lógica aqui, ó, de atividades no livro
em que você vai fazendo uma exposição, digamos assim, né, sobre sua própria vida, sua própria trajetória. Vocês lembram que tinha uma, uma moda, uma época de livrozinhos, cadernos, ou livros mesmo, na livraria e tudo mais, de pintura para adulto? Como é que chama? Florais, umas figuras diferentes e tal. O pessoal ia pintando, não precisa estressar, né? Isso aqui é como se fosse uma ideia assim de desestressar também, de você ter um caderninho de atividades para adultos, mas no sentido de ir selecionando pontos da sua trajetória, da sua vida, que formariam uma exposição sua, de você mesmo, né? Você mesma. Por isso, Museu de Mim. E olha que legal aqui, ó. A autora Charlotte Farmer diz assim, ó, Museum of Me, né? Museu de Mim. Uma exibição das melhores coisas da sua vida, curadas por você. Em que sentido curadas, né? Já ouviram falar de curador, né? Curador de arte. O que é o curador de arte? Por que eu estou falando isso, pessoal? Vocês vão discutir agora sobre a atividade, já vou adiantar um pouquinho a atividade do Museu de Mim, e é muito bacana a gente trazer de novo a arte aqui. Lembra que eu falei lá no começo que vocês podem usar um eufemismo ali para os pais que se assustam quando acham que o filho dele vai virar um artista porque está trabalhando com a propriedade criativa? Não. Aí eu falei para vocês falar, não, é um pensamento artístico, né, como o Mitchell que usa. Né? Mas é muito legal trazer a arte. Em que sentido? Na curadoria de arte. O que o curador de arte faz? Rapidão aqui para vocês. Isso é bom, para a gente recapitular junto, porque muitos de vocês aqui já sabem, inclusive eu lembro que tem aqui educadores de arte também, né? O curador de arte, geralmente ele faz o seguinte, ele pega, para montar uma exposição, ele vai ter um tema. O tema é dado, ou ele cria um tema, certo? Certo. Aí, ele pega e começa a selecionar obras de artistas. Então, eu vou pegar umas obras aqui do Antônio Júlio. O curador fala assim, pô, Antônio Júlio é um artista que eu gosto bastante, e eu vou pegar aqui umas obras do Antônio Júlio que tem a ver, sobre determinado viés, sobre determinado olhar, com o tema que eu estabeleci. Aí eu conecto com as obras do Júlio. Aí eu pego umas obras do Victor Fernandes. Victor, você está convidado aqui para a exposição, topa? Vem cá, vou pegar umas obras suas também que tem a ver com o tema. Solange. E aí o curador, ele faz uma rede de significações. Rede de significações. O que ele faz? Ele começa a conectar, ele junta diversas obras de arte sob, ou seja, debaixo daquele guarda-chuva do tema que ele estabeleceu. Legal, né? E quando você vai visitar a exposição, você fala, olha que bacana, as obras do Victor Fernandes conversando com as obras do Antônio Júlio, conversando com as obras da Solange. Se eu olhar bem, realmente, olha, tem uma pegada aqui daquele tema nessa obra do Antônio Júlio, e obviamente o espectador vai ter outras interpretações, essa é a graça da arte, né? Não só que o curador pensou, mas ele ajunta, ele agrupa, fazendo uma rede de significações dentro desse tema que ele estabeleceu. Legal, né? Tá. A gente vai fazer agora uma atividade, uma conversa, né, entre vocês aí, em que eu quero que vocês trabalhem como curador, tá? Vocês vão estabelecer aí um curador grupo e vão fazer como que uma exposição, para depois contar aqui para mim, né, de algum aspecto da vida de todo mundo que está lá no grupo, tá? O curador, ou vocês juntos vão relacionar todas essas. Vamos supor que eu não queria que vocês fossem muito óbvio, né? Mas vamos supor que vocês escolham, por exemplo, a prática educacional, né? E aí estabeleçam, por exemplo, um tema específico dentro desse contexto. Tá, o tema vai ser, por exemplo, a gamificação, quem já trabalhou com isso, todo mundo já trabalhou com isso, ou vai ser criatividade, um tema que vocês quiserem. Aí vocês vão começar a falar, poxa, eu já fiz isso que tem a ver com esse tema. Aí o outro fala, eu também já fiz isso que tem a ver com esse tema. E aí, o curador, que vai ser o representante do grupo de vocês aí, vai começar a conectar uma coisa com a outra. E começar a ver as relações. E depois ele vai apresentar para a gente. Beleza?
Até trouxe também aqui para vocês, para essa ideia de curadoria. Esse aqui, pessoal, estava aqui, ó, até lembrei com essa questão de curadoria, que eu li para vocês, aqui é minha tese de doutorado. Olha aqui, ó, eu usei como aquela frasezinha, né, que a gente coloca logo no início, epígrafe aqui, ó, quer ver? Vou ler para vocês, olha que bacana aqui. Um artista que eu gosto muito, que é essa foto aqui, ó. Quer ver? Ó, vocês dá para ver? É uma caixa, tá vendo? Uma caixazinha, tem lá uma foto, vários objetos em torno da foto. Tá até meio macabro, né? Mas, assim, é uma caixa com diversas coisas que tem a ver com essa menina aqui, pelo jeito, né? Tá. É uma obra do... Vou aqui o nome dele. Já vou ler epígrafe para vocês. Cornell, tá? Um artista chamado Cornell. Olha que legal, ó. E aí o Alain de Botton, que é um cara bem bacana que escreveu aqui um livro chamado Arte como Terapia, olha o que ele fala. Apesar da clara referência visual à Bia, ou seja, tá se referindo à Bia, aquela menininha lá é a Bia, que é uma filha do Duque de Florença, que morreu, né? O convite de Cornell não é para descobrirmos uma princesa, né? Não é para ela. Qual é a ideia dessa obra de arte do Cornell? Né? Sua caixa nos apresenta um modelo para possível coordenação entre os vários elementos de uma identidade. Ou seja, elemento de uma identidade, por objetos, ela diz, sou feita de uma rede de relações. Lembra que eu falei que o curador ele estabelece uma rede de significações relacionando as coisas? Aí tá aqui os objetos, que não sei se vocês viram bem aí, ó. As aves, a escada, as flores, o relógio de sol, os mapas e a raposa são emblemas icônicos com referências específicas à experiência ou à personalidade de quem? Da Bia, que é a menininha. Aí ele fala o seguinte, né, o Alain de Botton comentando a obra do Cornell, a caixinha. Ele fala, não sabemos o que são. Você olha e você não sabe, né? Mas reagimos à ideia de um conjunto complexo de símbolos que forma o diagrama de uma vida. A caixa contém um arquivo concentrado do eu. Olha que bacana isso aqui, pessoal. A caixa contém um arquivo concentrado do eu. Aqui, algo tão fluido e indistinto como é a identidade pessoal pode ser apresentado de uma forma palpável e manejável, ou seja, por meio de objetos agrupados ali como por um curador, né? Numa exposição, numa microexposição de arte, que é a caixinha da Bia, a identidade visual, pessoal pode ser apresentada de uma forma palpável, ou seja, posso pegar a identidade da Bia. O ideal seria que houvesse um artista como Cornell, capaz de fazer uma caixa para cada um de nós. E assim poderíamos nos conhecer melhor e teríamos um instrumento para que os outros nos conhecessem melhor. Pessoal, meu doutorado foi nessa área aqui, até propus essa questão aí de, entre aspas, né, caixinhas aí de identidade pessoal, com objetos e mais. E por que eu estou falando isso? Pensem agora, lembrem que eu pedi para vocês se apresentarem com objetos, né? Aí vocês acabaram pegando aí, acho que não foi avisado antes, pegaram na hora um objeto, mas imagina que vocês tivessem preparado com carinho o objeto. Vocês também estão vendo isso no decorrer das atividades, né? Objeto da infância, que vocês pegaram acho que foi na aula 1. Imagina se vocês escolhessem com carinho aquele objeto da infância. O objeto vai se apresentar também. Começasse a colecionar objetos, uma espécie de colecionismo mesmo, né? Muitos já fazem coleção, certo? Colecionar objetos que têm a ver com vocês. E monta uma caixinha que é até visualmente legal também, e conecta um com o outro e faz uma microexposição, uma micro obra de arte, uma exposição da vida de vocês, de quem são vocês. Legal, né? Inspirados por isso, obviamente vocês não vão fazer uma caixinha agora, vocês vão conversar. Eu queria que vocês, com esse espírito assim de trazendo a arte para cá, né? De curadoria de arte, já puxando um pouquinho a atividade que vocês vão fazer na semana do Museu de Mim, né? Vocês escolhessem um tema em conjunto, em cada grupo, tá? De novo, pode ser qualquer tema, não precisa ser relacionado à atividade profissional, tal, desde que seja um tema em que todo mundo concorde, tá? E aí vocês vão falar assim, bom, nosso grupo aqui, o Victor Fernandes vai ser o nosso curador.
E vocês vão conversar bastante sobre tudo que vocês têm, cada um tem sobre aquele tema. De experiência, de qualquer coisa. E aí, o Victor vai trazer depois uma relação, tá? Uma conexão entre o que todo mundo trouxe daquele tema. Tá claro para vocês? Beleza? Eu só queria esclarecer e reforçar um pouquinho para vocês o porquê dessa atividade, né? Que já puxa um pouco o que vocês vão fazer na atividade da semana que chama Museu de Vinho, né? Mas o que tem isso a ver com paixão? Rapidão aqui. Olha que legal. Quando alguém pergunta para vocês, o que você gosta, sei lá, selecionar alguns objetos, algumas experiências, qualquer coisa, vocês vão ter algumas coisas, né? Alguns pontos ali. Isso aqui, tais e tais temas, tais e tais objetos, tais e tais experiências e tal. E vai estar aquela questão do tudo bem avulso ali, né? Quando você trabalha nessa linha, se inspirando na curadoria de arte, né? De conectar essas coisas sob um tema, certo? De relacionar essas coisas que você escolheu, essas experiências, esses objetos, seja o que for, você torna mais claro ou mais clara a sua paixão. Às vezes você até se descobre que você tinha, olha, isso aqui, aquilo ali, aquilo outro, tá, beleza. Tá tudo meio que avulso. Quando você liga os pontos, lembra daquela brincadeira de ligar os pontos? Vai ligando os pontos. Quem te ajuda a ligar os pontos? Muitas vezes um tema. É legal essa abordagem de tema de curador, né, de arte, porque isso é uma forma de você ligar os pontos. Então, eu vou ligar os pontos de acordo com o tema que eu escolhi. Vou ligando os pontos, vou ligando. De repente, forma um desenho. Lembra quando você liga os pontos, né, tal, criança? Forma um desenho. Aí você vendo o desenho, não tá mais aquele monte de coisa avulsa, né? Tá ali um desenho, você fala, caramba, é isso aqui a minha essência, é essa aqui a minha paixão. Então, é muito bacana esse exercício, porque às vezes até nos faz reconhecer ou descobrir ou perceber algo que estava meio difuso para a gente, né? E isso nos ajuda, mais conscientes da nossa paixão, a levar essa paixão para o que a gente faz, associar essa paixão com a aprendizagem criativa e obviamente, induzir, então, a paixão na hora que a gente for aplicar com os educandos e os estudantes. Legal? Vamos lá, pessoal, quero ouvir vocês, então. Curador de cada grupo aí. Vocês até misturaram a atividade de vocês aí com aquela atividade que vocês já fizeram da sala, né? De desenhar uma sala ideal, bacana. Acho que foi na aula 1. E vocês imaginaram aí, na verdade, eu considero não só uma exposição, seria muito legal uma exposição também, mas um espaço ideal para trabalhar, de criatividade e tudo mais. É muito bacana. Ou seja, somando diversos cantinhos criativos domésticos, vocês, inclusive, idearam um grande espaço de indução de criatividade que poderia não só ser para exposição, mas para trabalho que induzisse a criatividade de fato. E isso fica não só como um exercício para vocês aí da curadoria, que foi bem bacana que vocês fizeram, mas também fica como, literalmente falando, né, um estímulo também para vocês terem esse cantinho de vocês aí, né? Ou para cuidarem cada vez mais desse cantinho, agregando diversas significações aí, objetos e tal, porque isso, pessoal, não é só um museuzinho de vocês, isso também alimenta vocês, né? Reforçando ao redor de vocês qual é a paixão de vocês, qual é a motivação de vocês, e isso transbordando na atividade profissional de vocês. Então, levem, sim, esse cantinho, literalmente e também metaforicamente, para as aulas de vocês, para a utilização da aprendizagem criativa, porque isso vai fazer com que vocês realmente sintam o que vocês estão fazendo, e não só façam por fazer, e vocês sentindo, quem também vai sentir são os alunos, eles vão também entrar no flow, eles vão descobrir as paixões deles também. Show de bola, pessoal. Aqui o Victor e o grupo do qual o Victor foi curador aí, decidiu, então, condensar, aí o curador, brincar aqui, até tem uma discussão na academia, né, se o curador também é um artista ou não. Aí o curador foi um artista mesmo, né, porque ele pegou e fez uma obra de arte, vamos chamar assim,
com os elementos que foram levantados. Um quadro que reuniria todos esses elementos. É como se o curador virou artista e pintou o quadro com todos os elementos. Olha que legal. Vocês têm que pegar, pessoal, agora falando bem claro aqui para vocês têm que pegar esse quadro, entre aspas, né, que o Victor trouxe, e colocar na parede de vocês, entre aspas aqui, né? O que quer dizer com isso? Pessoal, eles trouxeram o tema da infância, né? Bom, ó, por favor, preste atenção aqui. Você lembra do título do jardim, do título do livro do Mitchell Resnick, que dá título aqui, ou melhor, que embasa a nossa unidade? Jardim de infância para a vida toda. Aí eu pergunto para vocês, pessoal, presta atenção aqui. Vocês acham que dá certo vocês quererem levar a aprendizagem criativa para a sala de aula se vocês não levaram o jardim de infância para a vida toda, ou seja, para vocês mesmos, para o que vocês estão fazendo? Percebam? Às vezes a gente está ouvindo aqui, isso é muito importante, pessoal, a gente está ouvindo aqui e fala assim, bom, eu estou aprendendo algo que eu vou ter que passar lá para o pessoal, que eu vou ter que passar para os estudantes. Não é isso. Não é isso. O apelo que eu faço para vocês aqui, porque isso é muito poderoso, é muito legal para vocês, é jardim de infância para a vida toda. Para a vida toda, então vocês têm que regressar ao jardim de infância, recuperar aquilo que muitas vezes foi perdido, que foi tolhido, e aí trazer, virar criança, digamos assim, e voltar, e no dia a dia daqui para frente, sempre ser criança nesse sentido, ou seja, sempre estar no jardim de infância, sempre levar o espírito do jardim de infância para o que vocês fazem. Então não é só, estou recebendo aqui algo, vou levar para os estudantes lá, e toma. Não, vocês têm que estar no jardim de infância, porque é para a vida toda. Então, esse quadro aí que o Victor falou, metaforicamente falando, aqui é muito bacana, porque assim, peguem esse quadro e coloquem, vocês já estão vendo essas atividades, né? Peguem um objeto da infância de vocês significativo, né? Agora vai ter o Museu de Mim. Ou seja, recuperem isso, descubram a paixão de vocês, recuperem a experiência de vocês, infantil, educacional e tudo mais, e percebam esse potencial, que é isso que vocês têm que perceber, principalmente aqui na unidade, esse potencial da aprendizagem criativa para a vida toda, de vocês, qualquer coisa que vocês fizerem. Coloquem esse quadro na parede e vivam isso. Agora, qual que é o outro caminho, outro ingrediente que vocês também, é muito importante para vocês, além de recuperar a infância e esse espírito para poder ter o jardim de infância a vida toda, como é que vocês alimentam isso daqui em diante? Né? Como é que vocês ganham repertório? Tá? Porque não é só, além da inspiração, tem também uma questão seguinte, vocês não vão pegar as atividades que estão aqui, que vocês vão fazer, muitas vezes o conteúdo até fala, né, veja como você pode aplicar essa atividade na sua sala de aula, etc. E tal. Mas, obviamente, vocês não vão, para a vida toda, daqui em diante, durante anos, ficar repetindo as mesmas atividades que vocês viram na unidade. Aprendizagem criativa. Jardim de infância para a vida toda. Vocês, com certeza, vão, no primeiro momento, usar isso como recurso mais imediato ali. Pô, já fiz isso, já fiz o óculos na amplitude, já fiz o Museu de Mim, já fiz o Micromundo, vou levar isso para lá. Ótimo. Mas as possibilidades são infinitas. Para vocês criarem novas coisas, para vocês criarem novas atividades de aprendizagem criativa. Tá? E como é que você tem repertório? Ganha repertório, se inspira para isso. Deixando a unidade aqui para trás e nunca mais vendo nada que tenha a ver com criatividade, com arte, com... Não. Então, a Gabriela trouxe uma coisa muito importante. Você ter daqui para frente, isso, pessoal, é uma exigência muito gostosa, né? Ou seja, é muito prazeroso, não é só uma questão de eu tenho que fazer. Né? Vai fazer muito bem para vocês. Então, repertório. Começar principalmente quem gosta mais, mas mesmo que não gosta, de repente vale a pena começar um pouquinho e tal. Ter momentos, a gente está falando de exposição aqui, né? Ir até uma exposição de arte, assistir filmes diferentes, ouvir músicas diferentes, certo?
ou seja, buscar novas referências para aumentar esse repertório de vocês, artístico, cultural, que vai dar uma bagagem bacana para vocês criarem novas atividades depois de usarem essas que vocês vão ver no material.